Salve, meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que na medida do possível estejam bem, na medida do possível, na medida que vocês consigam abstrair as informações sem se desinformarem, abstrair as notícias sem se tornarem sonsos, abstrair 250 mil mortos sem se tornarem insensíveis. Espero que estejam bem. Bom, hoje eu queria conversar um pouco sobre o livro do Laurentino Gomes, Escravidão. Laurentino Gomes já está famosíssimo, roda viva pelo mundo afora, etc. Com aqueles 3 livros, 1808, 1822, 1890, 1889. Acho que é isso. Então, ilustras. Enfim, vamos bater um papo sobre escravidão? Vamos lá? Então, gente, esse é um daqueles livros que eu escrevi no meu blog, né? Escrevi acho que umas 4, 5 páginas, e a sensação é que não existe resenha para um livro como esse. Não existe resenha. Como esse livro não dá conta da história que ele conta, e como a história que ele consegue dar conta não dá conta da nossa realidade. A gente, nesse exercício de resumir o mundo, né? Até porque a gente precisa resumir em voz alta, resumir escrevendo, resumir batendo papo, para tentar ver se a gente entendeu mesmo. E muito provavelmente a gente não entendeu. Mas enfim, o livro do Laurentino é uma porrada, né? É uma porrada. E eu acho que, eu sou de língua portuguesa, evidentemente, mas eu acho que deveria entrar para a lista de livros que os professores de história deveriam sugerir aos seus alunos. Porque o Laurentino ele faz uma leitura extremamente, na minha avaliação, evidentemente, correta de alguns discursos que a gente tem ouvido por aí, né? Porque, por exemplo, as pessoas costumam dizer, porque até na África tinha escravidão. E, evidentemente, essa afirmação diz o quê? Diz o quê? Com os olhos de hoje, por que você está falando isso? Com os olhos de hoje, o que a gente precisa entender é as riquezas e as misérias que essa escravidão construiu. E o que a gente pode fazer para dirimi-las, diminuí-las, né? Então, são alguns argumentos, né, como a gente ouviu lá o nosso falar que o português praticamente não colocou o pé na África. E evidentemente quando ele fala pé na África, a gente imagina que a África é Copacabana, é uma praia, você botou o pé lá e acabou. Não faz, que é um continente maior do que a América do Sul. Então essas reduções, elas são bem combatidas pelo Laurentino, e nesse sentido vale a pena lê-lo, porque ao mesmo tempo ele não vai cair no discurso que a mim me interessa, que é entender que a escravidão foi uma praga e ela sustenta as relações nacionais hoje. O Laurentino ele faz uma leitura, inclusive, que ele relativiza isso, na minha avaliação. Ele faz uma leitura de um historiador quase como um juiz de fora, se é que isso é possível. Então ele apresenta os dados. Olha, já existia o comércio de escravos, já era assim. Só que a escravidão ela ganha uma cor na escravidão das Américas. Porque a escravidão das Américas ela compõe uma engrenagem fundamental para a maravilha do capitalismo. E aí não tem muito o que dizer, né? É isso mesmo, tinha escravidão na África, tinha escravidão de branco, tinha escravidão, porque a escravidão, como todo mundo sabe, ela era fruto da guerra. Os derrotados eram escravizados. Só quando Portugal começa com esse movimento e aí tem a primeira cena lá
Dom Henrique, se eu não me engano, né, o Dom Afonso, um desses dons da vida, que ele vai começar com a escravidão como um negócio, né, sem guerra. Você vai lá e pede para as pessoas colherem cativos, colherem escravizados, para serem plantados no mar, né, porque isso é uma das coisas. 1 milhão em média. Aqui tem um dado que assim, tá tudo muito bem, como tinha a ver com dinheiro, né, como o escravo valia, então temos como acreditar que parte desses números são confiáveis. Esses números são confiáveis. Mas é que uma intuição humana, né, brasileira pelo menos, me faz pensar que quando o número é X, é porque provavelmente ele é 5x, 10x. E isso é desesperador, porque o número que eles nos apresentam já deveria ser por si só assustador. Pelo menos 1.800.000 escravizados ficaram no Oceano Atlântico. 1.800.000 escravizados. Não sei se alguém tem noção do que é isso, mas, por exemplo, Niterói tem hoje acho que 500.000 pessoas. 1.800.000 pessoas em 3 séculos foram plantadas no Oceano Atlântico. E mais, isso é como a mão humana ela é hoje capaz realmente de mudar o mundo para pior também, né? Quase sempre para pior, no sentido de que um dado que o Laurentino Gomes apresenta macabro é que esses escravizados que faleciam dentro dos navios ou que se adoeciam sem poder serem tratados dentro dos navios, eles eram jogados no Oceano Atlântico. E eram tantos que mudou o hábito alimentar dos tubarões. E era já comum cardumes acompanhar os navios, que não à toa eram chamados de tumbeiros. Então, eu acho que ler esse livro é um livro mau, é um livro que te aperta. Tem uma passagem que são essas tendências, né, a tentar fazer com que a gente chegue até aqui para pensar, cara, como nós viramos isso, né? Como hoje a gente chegou no que a conviver com 250.000 pessoas mortas por uma doença que podia ter matado 1/5 disso, que já é muito, mas não. E esse livro tem passagens duríssimas, como essa do tubarão, e tem uma que são os nossos católicos, os nossos padres, justificando a escravidão. E tem um que é o jesuíta Jorge Bense, que ele não só justifica a escravidão, como ele justifica bater, torturar. E eu acho que essa palavra é importante, né? Torturar. E ele diz, em uma passagem que eu copiei, diz: para trazer bem domados e disciplinados os escravos, é necessário que o Senhor não lhes falte como castigo. Quando eles se desdemandam e fazem por onde o merecerem. Não é crueldade castigar os servos, quando merecem por seus delitos ser castigados, mas antes é uma das 7 obras da misericórdia, que manda castigar os que erram. Haja açoites, haja correntes e grilhões, tudo a seu tempo e com regra e moderação devida, e vereis como em breve fica domada a rebeldia dos servos. É claro que, e o Laurentino fala sobre isso, né, que a gente tem que levar em conta que um homem, por mais que ele busque uma evolução, ele é fruto do seu tempo. Então, sei lá, os escravos que conseguiram alforria e conseguiam escravos,
ele não conseguiu ver que aquilo era ruim como um todo. E como a sua sobrevivência imediata é o que lhe importa, ele não tem como escapar. Mas aí e você cobrar de alguém algo que não lhe foi possível é o que a gente chama de anacronismo, né? E o Laurentino explica muito bem isso. E o Laurentino só abre uma exceção, que é que o livro que orienta o comportamento do cristão, o livro que orienta o comportamento dos seguidores de Jesus, já era o mesmo na colonização da América. Então, um comportamento como esse não tem um anacronismo de fundo. É apenas a traição, pura e simples, né? É apenas o uso do discurso a seu favor. E aí a gente precisa pensar, porque, claro, está acontecendo agora. E claro, esse meu vídeo vai passar para 10, 15, 20 pessoas, não tem problema, não é essa a preocupação. A preocupação é como a gente chega nesse mundo, né? Essa semana eu vi um vídeo daquela excrescência num culto em Curitiba. Qual é a parte que ele não entendeu? Que 1000 pessoas é muita gente. Ou ele entendeu, ou tanto faz. Então, e as pessoas? 1000 pessoas acharam que valeria a pena ir. Então, bom, isso explica a nossa incapacidade de sentir empatia, o nosso levar a vida com 50, 60, 70 mil mortos todos os anos em época de paz. E claro, dentro disso que eu estou falando, eu fico pensando que isso tem a raiz na escravidão. E eu queria, para a gente não fazer disso muito comprido, queria pensar em 3 coisas que me chamam a atenção, que valorizam esse livro. A primeira delas é que me faz pensar. Eu lembro de um debate que eu tive com um amigo que trabalha na Petrobras, uma empresa num cargo de nível superior, creio eu que a esposa dele também. E uma vez no debate antes da queda da Dilma, ou coisa parecida, porque tinham falido da Petrobras, ele me falou que o salário mínimo estava alto. Acho que à época o salário mínimo devia ser o equivalente a $340. E talvez tenha sido isso que tenha permitido que parte da população tenha conseguido melhorar de vida. E parte da população tenha conseguido colocar seus filhos para estudar sem precisar trabalhar. Mas as pessoas ficam falando que não adianta deixar dar o poder de compra sem dar educação, como se isso fosse um processo que se resolve em 10 anos. Enfim, é mais ou menos como a fala do padre George Benz, né? E também o nosso Manuel da Nóbrega, né? Acho que é o padre Manuel Vieira. Antônio Manuel Vieira, é isso? Enfim, o nome eu me perdi. Mas é isso, né? Que o Antônio Vieira fala: a Mãe de Deus, antevendo essa vossa fé, essa vossa piedade, essa vossa devoção, vos escolheu de entre tantos outros e de tantas e tão diferentes nações e vos trouxe ao grêmio da igreja para que lá, na África, não vos perdesseis. E cá, como filhos seus, vos salvasseis. É o maior e mais universal milagre de quantos faz cada dia e tem seu feito por seus devotos a Senhora do Rosário. Oh, se a gente preta tirada das brenhas da sua Etiópia e passada ao Brasil conhecera bem quanto deve a Deus e a sua Santíssima Mãe, por este
que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é senão milagre, grande milagre. Ou seja, essa escravidão, as chicotadas, ter seus membros amputados, ter seus filhos tratados como mercadoria, uma passagem muito óbvia do livro, mas que nós podemos intuir, é que alguns escravizados eram colocados para transar a fim de terem crias que pudessem ser também mercadorias. E isso tudo compreendido como uma bênção. Enfim, eu queria destacar duas coisas que me parecem fundamentais. E tem a ver, inclusive, com o que eu falei sobre o documentário do Emicida, que é a questão do nosso imaginário, né? Ler um livro como esse desperta curiosidade, nos faz pensar em como vamos ficar nesse nosso mundo com um olhar maravilhado para a Europa, para os Estados Unidos, e desconhecendo parte da nossa história. O que não quer dizer não conhecer também a Europa e os Estados Unidos, mas quer dizer não reduzir o mundo a esses exemplares. E aí o livro do Laurentino faz com que a gente conheça Senegal, Gâmbia, Congo, Costa do Ouro, Angola, Zaire, Ilhas Canárias, enfim, eu vou ficar me perdendo aqui, até porque boa parte dessa memória ela não foi construída, não está solidificada na minha memória, mas isso não importa. O que importa é que hoje, esse livro, se chegar a um número maior de gente, nosso imaginário pode se deslocar um pouquinho, que seja da Europa, dos Estados Unidos, e talvez, por uma parte da população, a África deixe de ser a praia de Copacabana, né? A África vire um gigantesco continente e nós consigamos nos livrar desse dedo apontado que conclui tudo numa história única, né? Como diria a Chimamanda Adichie, acho que é isso. Então a primeira coisa fundamental do livro é essa possibilidade de nos fazer conhecer outros heróis, outras cidades, né? É claro que qualquer um de nós consegue falar o nome de 20, 30 cidades europeias, mas 20, 30 cidades africanas vai ser difícil. Então, nesse sentido, tem que agradecer ao Laurentino do mesmo jeito que temos que agradecer ao Emicida, né? Porque o Brasil tem outras histórias, são bonitas também. A segunda coisa que me fez pensar o livro é a questão do trabalho barato, né? E isso tem a ver com o que eu estava falando sobre esse quartinho de empregada, que tem um problema aqui nessa crítica que eu estou fazendo, porque evidentemente hoje não há nem opção para a empregada. Ela tem que aceitar esse quartinho, porque é dali que ela tira o que ela pode fazer para garantir a sobrevivência ou a subvivência, que eu acho que é algo por aí. Então a gente tem de um lado alguém que eu acho até que eu sinto um orgulho enorme, porque a pessoa não desistiu, né? E ela acorda todo dia numa cidadezinha para dentro e passa 2, 3 horas dentro da condução, como naquele documentário do Tendler, do Silvio Tendler, né? Dedo na ferida. E aí você trabalha 8 horas, 9 horas, depois mais 2, 3 horas para voltar para casa. E a pessoa continua tentando, sabendo que, por outro lado, tem alguém que tem um salário de 26 mil e conseguiu comprar uma casa de 6 milhões. E a história sempre foi assim. Só que a gente imaginava que
caminharíamos para mudar um pouco isso. Então esse livro também me faz pensar nessa coisa essa coisa do trabalho barato, né? E tem uma pensadora, que a professora Carla Rodrigues me apresentou, e eu vi um vídeo, li um texto, mas eu vou esquecer o nome porque eu não pensei nisso antes, e que ela fala sobre esses corpos duplos, né? Que são as pessoas que vão trabalhar na sua casa para que você possa trabalhar no mundo, e você ganha muito dinheiro e paga um pouco de dinheiro para essa pessoa, que, claro, as questões de muito dinheiro e pouco dinheiro, não vamos entrar nessa discussão, mas poderíamos pensar que você pode pagar uma escola particular boa e essa pessoa jamais poderá. E que para ela, claro, você vai dizer, mas aí o governo oferece. E por outro lado, o governo não oferece. E claro, você vai dizer que a culpa também não é sua. Então esse livro, ele deu uma oportunidade de pensar em por que a gente acha que quando a gente ganha, sei lá quanto que essas pessoas ganham, $2.000, $3.000, $4.000, por que elas acham que quem ganha $250, $350 está caro? Estão querendo nos colocar para competir com a Índia, com a China, e não estou diminuindo esses países, mas porque a ideia é, você estaria nesse lugar? Ou é como comportamento com a Covid, né? A estatística prova que a maior parte dos mortos tem endereço, um CEP, que eu quero dizer, uma cor de pele e uma classe social. Então, é como num jogo de dados viciados. Você sabe que você tem tudo para ganhar e você joga. E o outro do outro lado vê você fazendo isso e faz também. Só que ele não tem os dados. Então esse livro do Laurentino, gente, se vocês puderem, lê aí, dá pro seu filho. É legal também porque a gente já sabe, né? Representatividade importa, informação importa. E o trabalho do Laurentino é extremamente respeitoso com a história, bem pesquisado, bem fundamentado, tem quase 40, 50 páginas de referência. Não é a história para quem tem pressa, é a história para quem quer saber. Um abraço, sobrevivam.